Boa tarde, vamos para mais uma aula de História. Hoje trataremos aqui da História da Pré-História na América. Então vamos ver o que os europeus encontraram aqui na América quando chegaram aqui. Aqui nós temos o mapa e a história que nós estudamos é basicamente a história da Europa no início. Vamos ver agora sobre a história da pré-história aqui na América. O que é que aconteceu? Os europeus, eles queriam chegar às Índias, que fica ali na Ásia, nessa parte aqui debaixo da Ásia. E Cristóvão Colombo, que é o descobridor da América, descobridor entre aspas, vamos dizer, ele vai tentar chegar à Ásia navegando para o Ocidente. Só que o que vai acontecer? Quando ele vai navegar para o Ocidente, ele vai chegar aqui na América. E ele vai encontrar aqui alguns habitantes e ele vai denominar esses habitantes de índios. Por quê? Porque ele pensou que havia chegado nas Índias. Mas na realidade, Cristóvão Colombo vai chegar a outro continente. América pré-colombiana. Esse termo de pré-colombiana quer dizer América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Daí o nome colombiana. Quando os europeus chegaram à América, o continente já era povoado com aproximadamente 50 milhões de pessoas. Os índios. A denominação de índios dada aos habitantes da América tem a ver com o fato de Colombo ter pensado que havia chegado à Índia. Assim, o fato de chamarmos os primeiros moradores do continente americano de índios denota uma visão europeizada sobre a história da América. Então, a visão de superioridade dos europeus em relação aos habitantes da América. As origens do homem americano. As pesquisas concluíram que todos os fósseis humanos, ou seja, todos os vestígios do homem encontrados na América são mais jovens que os encontrados nos outros continentes. Portanto, os cientistas acreditam que o homem americano não é oriundo da América, mas que ele migrou de outras partes do mundo. Como já foi dito em outras aulas, pelas pesquisas existentes até agora, o homem surgiu na África e da África ele vai migrar para os outros continentes. Como os achados aqui na América, eles são mais novos do que esses achados da África e da Europa, os pesquisadores, os cientistas deduzem que, em princípio, os homens que estão na América, eles vieram de outros continentes. A teoria asiática. Período de ocupação. A teoria asiática defende que os primeiros povoadores teriam chegado à América entre 50 e 12 mil anos atrás. O caminho dessa teoria asiática. Para os defensores dessa teoria, os primeiros habitantes do continente vieram da Ásia, passando pela Sibéria e entrando na América pelo Estreito de Bering. Então eles vão aqui, passar pelo Estreito de Bering. Vamos ver como seria isso. Nós temos aqui a África, da África eles vão passar para a Europa, para a Ásia e através do Estreito de Bering eles vão chegar às Américas. Isso seria, o Estreito de Bering hoje não passa pelo aquele local porque é mar, mas na época era um período chamado de período glacial que aquela parte estava com gelo. Então por isso que esses primeiros habitantes, essa teoria diz que eles passaram para a América pelo Estreito de Bering. Seria aqui nesse mapa mostrando o Estreito de Bering lá em cima. Vem da África e vai chegar aqui às Américas. Detalhe aqui do Estreito de Bering, por onde na época glacial, os pesquisadores dizem que o homem passou por aí para chegar à América. E a outra teoria, existem várias, mas essa aqui seriam as duas mais importantes, é a teoria malaio-polinésia. Período de ocupação. Essa teoria diz que os primeiros moradores da América chegaram entre 10 e 4 mil anos atrás. O caminho. Segundo essa teoria, os primeiros povoadores teriam vindo de ilha em ilha em canoas ao longo de várias gerações, até chegarem ao litoral americano e daí espalharem-se pelos continentes. Seria isso aqui, lá de cima do Estreito de Bering, e aqui embaixo ele viria pelas ilhas da Polinésia em canoas e chegaria à América. Isso aí são as teorias que tem, não se sabe com certeza como isso ocorreu. Conclusão. Essas teorias isoladas não explicam a origem do homem na América, já que o ameríndio pode ter chegado neste continente por pelo menos 3 correntes migratórias. Então também pelas pesquisas eles não chegaram tudo de uma vez, eles chegaram muitos anos depois, chegaram outras pessoas e assim vai. Uma coisa é certa, quando os europeus chegaram à América eles já estavam ocupados, no mínimo há 4 mil anos. As diferentes nações indígenas. Então nós temos 2 grupos de nações indígenas. Temos
aquelas dos índios da América do Norte, por exemplo, dos Estados Unidos, aquelas que a gente vê em filme, os índios Apache e outros que existem lá. E temos os tupis guaranis aqui da América do Sul, do Brasil. Esse primeiro grupo, eles não construíram grandes civilizações. Eles eram nômades ou seminômades. Já o segundo grupo, ó, que são as civilizações agrícolas, os astecas, os maias e os incas, esses vão construir grandes cidades. Então, tem que diferenciar essas civilizações que construíram cidades daquelas que não construíram, certo? Que apenas eram nômades ou seminômades, que não construíram grandes cidades. Temos aqui, ó, o Império Azteca, o Império Maia e o Império Inca. São as três maiores civilizações aqui da América. As três maiores civilizações pré-colombianas, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Os astecas habitaram a região onde hoje é um país chamado México. Características: a formação do Império. A fundação da cidade ocorreu em 1325, numa ilha no lago Texcoco, no México, a partir da cidade de Tenochtitlan. Essa palavra aqui é meio complicado, tem várias pronúncias e aí várias pronúncias, vão ficar com Tenochtitlan, que é mais fácil. A partir dessa cidade conquistaram cidades e povos vizinhos formando o império. Então primeiro fundou aquela cidade, surgiu aquela cidade, Tenochtitlan, e a partir dali vai se conquistar outras cidades que existiam próximo. A guerra. A guerra era uma das atividades centrais dos astecas. Por meio dela dominavam outras sociedades, obrigando a pagar tributos. Localização aqui, hoje é o México, nessa região. A pujança de Tenochtitlan. Os tributos pagos pelos povos dominados transformaram esta cidade em uma bela cidade. Estima-se que a cidade tivesse 300 mil habitantes e o império reunia 11 milhões de pessoas. Então formou-se um grande império a partir dessa cidade Tenochtitlan. Economia. A economia dos astecas era basicamente agrícola, com produção de milho, feijão, tabaco, algodão e cacau. Aqui na América do Sul se desenvolveu muito por todas essas civilizações o milho. Os astecas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, não eram monoteístas. Suas divindades estavam relacionadas com astros, como o mundo asteca, com a natureza, com os costumes, cultura e com a sociedade em geral. Visto ali os astecas, vamos agora uma rápida aqui noção de como eram os incas. A cultura inca. Os incas, eles habitaram essa região aqui da América do Sul, que vai ali do Equador até a Argentina, menos o Brasil. O Brasil vai ser habitado principalmente pelos tupis guaranis. Os incas habitaram essa região aqui. A civilização inca, conhecido como os Filhos do Sol, porque eles adoravam o sol. Características: Estado teocrático. O Estado Inca era uma monarquia teocrática, tendo o imperador, ou Inca como era chamado, como um deus, descendente do Sol. Então, teocrático é porque o chefe político, ele também é o chefe religioso. Então, junta a política e a religião. Atividades econômicas. As terras dos Incas pertenciam ao Estado, assim como a maior parte dos rebanhos e das minas. Os camponeses trabalhavam na terra e o Estado concedia a eles uma parte da produção. A mita. A exploração dos camponeses pelo Estado se manifestava também pela mita, ou seja, a obrigatoriedade de fornecer trabalho gratuito nas obras públicas, como canais de irrigação, templos e estradas. Então, os camponeses tinham que trabalhar para o Estado. Agricultura, a base ali era a agricultura, tem sempre como um dos primeiros produtos o milho, além de outros. Adubos, utilizavam alguns adubos, irrigações em terraços, nas áreas desertas empregavam técnica de irrigação, nas encostas das montanhas construíram terraços para facilitar e desenvolver a agricultura. E os maias, que era esse terceiro grupo, era a mais antiga civilização pré-colombiana, localizada na península de Yucatán, no sul do México, Guatemala e Belize atuais. A sociedade maia começou a se formar por volta de 700 anos antes de Cristo. Não se constituiu um império centralizado, desenvolvendo-se em torno de centros urbanos autônomos. Quando os espanhóis desembarcaram na península, em 1518, essa sociedade já estava bastante fragilizada. E o declínio, por volta do século XIII, a sociedade maia entrou em colapso. Ainda hoje não se tem uma ideia de por que esse colapso. Alguns dizem que faltou alimentação,
outros dizem que foi uma epidemia muito grande que apareceu. Então não se tem, ainda está se pesquisando bastante a civilização maia. E finalmente vimos aquelas três, né? Os astecas, os maias e os incas, que formaram grandes civilizações, construíram cidade, formaram império. E aqui nós temos o Tupi, que habitaram aqui o Brasil, parte do Brasil, principalmente o litoral. Os grupos indígenas da língua Tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Foram os primeiros índios a ter contato com os portugueses que aqui chegaram. Essas tribos eram especialistas em caças, ótimos pescadores, além de desenvolver bem a coleta de frutos. Aqui, ó, onde habitavam os tupis. Então, ó, aqui nós vimos as três civilizações mais importantes, que eram os astecas, os maias e os incas, que desenvolveram grandes civilizações, e a Tupi, a civilização Tupi, que habitava aqui o Brasil, mas que não construíram grandes impérios. Até a próxima.